Imagina a seguinte cena. Um paciente sofre uma queda feia, bate a cabeça e é levado às pressas para o hospital. Ele entra na máquina de tomografia e, minutos depois, a imagem aparece na tela do médico mostrando uma linha escura e assustadora cruzando o osso do crânio. É, o que parece ser uma fratura severa, né? Exatamente. Aí o paciente é preparado para uma cirurgia de emergência, os médicos abrem o local e... não há nada. O osso está intacto, perfeitamente liso. A máquina simplesmente alucinou aquela fratura. Olha, esse é um cenário que dá arrepios em qualquer profissional de saúde. E acontece justamente porque existe uma falsa sensação de que a imagem médica é tipo uma fotografia direta e inquestionável da realidade. Pois é. Mas a verdade mecânica e matemática por trás disso é bem menos absoluta, sabe? E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso mergulho profundo. A nossa missão hoje é decodificar o mundo oculto dos exames de imagem. Isso mesmo. Nós temos em mãos um material-fonte incrivelmente denso, que é o capítulo 7. Ele trata detalhadamente dos métodos de garantia de qualidade e dos artefatos de imagem em tomografia computadorizada. Um material excelente, aliás. Sim, e a gente quer entender como os profissionais garantem que essas máquinas de milhões de dólares digam a verdade, né? E o que acontece quando a física decide pregar uma peça. E, bom, vale deixar claro desde já, para quem está ouvindo, que a nossa análise não vai tomar nenhum partido ou discutir políticas hospitalares. Com certeza. O foco aqui é estritamente na ciência, na engenharia e nos fatos relatados nesse capítulo. Porque a tomografia computadorizada é, na sua essência, uma reconstrução matemática gigantesca. Sim, não é só apertar um botão de foto. Longe disso. A máquina dispara raio-x, coleta milhões de dados sobre como esses raios foram atenuados pelo corpo e joga tudo isso num algoritmo para tentar adivinhar a geometria interna. Nossa, adivinhar a geometria. Exato. E se houver um erro milimétrico, a máquina cria imagens falsas ou pior, entrega uma dose de radiação desnecessária e perigosa. Bom, ok, vamos desempacotar isso então. Porque a gente não coloca um paciente lá dentro, aperta um botão e torce pelo melhor, né? Antes de qualquer ser humano entrar na sala, a máquina precisa provar que é digna de confiança. E é aí que entra a garantia de qualidade. Exato. O texto fala muito sobre esses programas e eu gostei de uma analogia que me veio à cabeça durante a leitura. É como a indústria automotiva, sabe? Ah, sim. Entendi onde você quer chegar. Com pessoas reais dentro. Eles usam os bonecos de testes de colisão. Na tomografia, pelo que entendi, esses bonecos são chamados de phantoms ou fantomas ou simuladores. A analogia é excelente. Só que em vez de testar o impacto físico de uma batida, os fantomas testam os limites matemáticos e visuais do equipamento. E o material destaca 3 regras básicas para a qualidade. Quais seriam? Os testes precisam ser regulares, ter uma documentação totalmente padronizada e, claro, ser comparados com limites aceitáveis bem estritos. Entendi. E o que é fascinante aqui é a estrela desse processo todo. O fantoma de acreditação do Colégio Americano de Radiologia, o ACR. Olha, eu confesso que, lendo a descrição, eu achei que fosse um equipamento super complexo, cheio de fios e circuitos, mas o texto descreve basicamente um cilindro sólido de plástico. Como é que um pedaço de plástico consegue testar uma máquina de milhões de dólares de tantas formas diferentes? Ah, a genialidade não está no material externo em si, mas no que está escondido dentro do cilindro. Como assim? Ele é feito de um material sólido que simula a densidade da água, mas internamente ele é dividido em 4 módulos independentes. É como se fossem 4 mini-laboratórios de física empilhados ali dentro. Ah, entendi. 4 testes em um só. Isso. O primeiro módulo, por exemplo, tem pequenos fios e marcações que testam o alinhamento a laser. Se o laser diz que o paciente está na posição 0, o módulo 1 confirma se a máquina realmente escaneou aquela posição exata. Certo. E os outros módulos? Porque o texto menciona algo sobre baixo contraste no módulo 2. O que isso significa na prática, no dia a dia do exame? Pensa da seguinte forma: testar o baixo contraste é tipo tentar enxergar uma única gota de leite dissolvida num copo d'água.
Nossa, quase impossível. Pois é, esse módulo possui pequenos cilindros embutidos no plástico, cuja densidade é apenas 0,5% diferente do material ao redor. 0,5. É uma diferença minúscula. Exatamente. Se o scanner consegue diferenciar esses cilindros quase invisíveis do fundo plástico, significa que ele será capaz de detectar, por exemplo, um tumor em estágio inicial. Ah, porque o tumor se confunde com o tecido saudável. Perfeito. Um tumor inicial geralmente tem uma densidade muito parecida com a do tecido saudável ao redor dele. Isso faz todo sentido. Mas e os testes de rotina? A leitura diz que tem o módulo 3 para uniformidade e o 4 para resolução espacial. Eu imagino que não seja o médico que faça isso todo dia antes de tomar um café, né? Com certeza não. Existe uma divisão muito clara de responsabilidades operacionais ali. Os tecnólogos de radiologia são a verdadeira linha de frente. São eles que operam a máquina no dia a dia? Isso. Eles rodam esses fantomas diariamente ou semanalmente para garantir que os parâmetros básicos estejam corretos. Já as calibrações mais pesadas ficam a cargo do físico médico. Aquelas que acontecem uma vez por ano ou algo assim? Exato, anualmente ou semestralmente. Ou após a troca de uma peça grande, tipo tubo de raio-x. O físico médico usa equipamentos de medição muito mais sensíveis. Falando nessa rotina diária, o material menciona que para testar a uniformidade e o ruído da imagem, frequentemente se usa um fantoma, que é literalmente só um recipiente cheio de água. Por que água? Por que não fazer o teste com a máquina vazia, lendo só o ar mesmo? Porque a água fornece um padrão neutro e perfeito de densidade em todo o seu volume. O ar não faz isso de maneira útil para a calibração de tecidos biológicos. Ah, porque o corpo humano é majoritariamente água. Isso. A ideia da uniformidade é garantir que a máquina leia a mesma densidade que é medida em unidades Hounsfield, em qualquer lugar da imagem. Espera, unidades Hounsfield é a escala que a máquina usa para saber o quão duro ou denso é o material? Exatamente. E nessa escala, a água pura é definida exatamente como zero. O ar é menos 1000 e um osso denso pode passar de 1000. Entendi. E como funciona o teste com a água? Quando colocamos o fantoma de água perfeitamente homogêneo no scanner, o centro da imagem tem que dar 0. E as bordas também têm que dar 0. Porque é tudo água, tem que dar o mesmo resultado em todo lugar. Perfeito. O texto aponta um limite de variação aceitável de mais ou menos 2 unidades Hounsfield, do centro até a periferia. Só 2, é bem rigoroso. Sim, porque se a borda estiver medindo 10 e o centro medindo 0, a máquina está lendo a física de forma torta. E o perigo real é que essa variação falsa poderia facilmente mascarar a densidade de uma lesão de verdade no paciente. O que nos leva aos limites visuais do equipamento, né? O capítulo fala de métricas muito precisas de resolução espacial, que é a capacidade de ver detalhes minúsculos. Ele menciona que a máquina deve atingir de 10 a 20 pares de linhas por centímetro. Isso mesmo. E traduzindo esse jargão técnico para ficar mais fácil, podem estar antes que a câmera do scanner não consiga mais separá-las. Ah, antes de virar só um borrão cinza. Exato. Alcançar 20 pares de linhas por centímetro significa que a máquina consegue distinguir detalhes estruturais absurdamente finos, coisas como microcalcificações minúsculas num tecido, sabe? Incrível. Mas a qualidade da imagem é apenas metade da equação, certo? O outro lado, e talvez o mais assustador para muita gente que faz o exame, é a radiação. Um ponto crítico, sem dúvida. O texto fala de físicos médicos usando equipamentos como câmaras de ionização tipo lápis. O que é isso? E como funciona na prática? É um sensor longo e fino, literalmente no formato de um lápis gigante. Um lápis que mede radiação. Isso. O físico insere esse lápis em orifícios específicos de um fantoma feito de acrílico. É o chamado fantoma CTDI, que simula o formato de uma cabeça ou de um tronco humano. E aí eles ligam a máquina. Exatamente. Quando a máquina dispara os raios, esse lápis mede o perfil exato da dose de radiação que atravessou aquele bloco de acrílico. E olha, isso não é opcional, é uma exigência legal muito rigorosa. E os limites numéricos que o material cita me chamaram muito a atenção. É referenciado que o limite para o crânio de um adulto é de 75 miligrays. Isso.
mas pro abdômen adulto cai para 25 miligrays. E pro abdômen de uma criança de 5 anos, o limite cai para apenas 20 miligrays. É uma queda drástica de tolerância. E existe um motivo biológico muito claro e sério para isso, sabe? Qual seria? As células de uma criança estão em um processo de rápida divisão, o que as torna exponencialmente mais sensíveis aos danos no DNA causados pela radiação ionizante. Nossa. Ultrapassar esses limites não significa apenas que a imagem pode ficar ruim ou granulada. Significa um risco inaceitável de efeitos adversos a longo prazo para aquele paciente pediátrico. É um balé gigantesco de precauções técnicas. Fiquei impressionada. Mas aqui chegamos a um ponto de virada no material. Porque a realidade é sempre mais bagunçada que o laboratório, né? Pois é. Até agora, a gente estava falando de calibrar a máquina usando blocos de plástico perfeitos e água destilada, tudo super previsível. Só que na prática diária, o que entra na máquina é um corpo humano real, cheio de ossos, líquidos, gases e formatos assimétricos. É aí que o desafio começa de verdade. E aqui é que fica realmente interessante. O texto introduz os chamados artefatos, o que, pelo que eu entendi, é qualquer mancha, listra ou sombra na imagem que simplesmente não existe no paciente de verdade. Exatamente. A transição da geometria perfeita do plástico para a complexidade da biologia humana é onde as leis da física se tornam implacáveis com os algoritmos da máquina. E o maior ofensor descrito de longe é o tal do endurecimento do feixe, ou beam hardening. Isso, um problema físico clássico. Eu travei um pouco nessa parte do endurecimento do feixe. O material diz que o feixe de raio-x é policromático e que as energias baixas são absorvidas primeiro. Me ajuda a visualizar isso de um jeito mais prático, por favor? Claro. Imagine que você está com um punhado de areia e algumas pedras na mão. E atira isso tudo com força contra um arbusto bem denso. Certo. Areia e pedras contra um arbusto. Os fótons de baixa energia do raio-x são a areia. Os fótons de alta energia são as pedras pesadas. E o paciente é o arbusto. Entendi a imagem. Quando você joga tudo isso, o arbusto freia completamente a areia, absorvendo os grãos, o que consegue atravessar para o outro lado do arbusto. Apenas as pedras mais pesadas. A areia fica presa nos galhos. Perfeito. Ou seja, o feixe que sai do outro lado do paciente é diferente do que a máquina disparou inicialmente. Ele ficou apenas com os fótons de alta energia. Ele ficou mais duro. Ah, por isso o nome endurecimento do feixe. Mas por que isso gera um erro na imagem? Porque o computador que reconstrói a imagem está esperando receber a proporção certa de areia e pedras para fazer a conta matemática fechar. Quando a areia some no meio do caminho, a matemática quebra. E o que aparece na tela do médico? O resultado na tela são manchas escuras severas, frequentemente chamadas de faixas de sombreamento ou efeito cupping. Nossa, e isso acontece em qualquer parte do corpo? É muito comum na base do crânio humano, porque o feixe precisa atravessar os ossos petrosos, que são estruturas extremamente densas. Bom, mas se a culpa é da própria física do raio-x, como é que os engenheiros consertam isso? Se conectarmos isso ao panorama geral, o material menciona um filtro bow tie, um filtro em formato de gravata borboleta. É uma solução mecânica engenhosa para tentar burlar a física. Pense no formato do corpo humano deitado. Nós somos mais espessos no meio, onde está a barriga ou o peito, e somos mais finos nas bordas laterais. Certo, faz sentido. Se o feixe de raio-x fosse igual em tudo, as bordas finas passariam muita radiação. Então, esse filtro bow tie é colocado logo na saída do tubo da máquina. Ele tem literalmente o formato de uma gravata borboleta. Mais grosso nas pontas e mais fino no meio. Exatamente. Ele pré-endurece as bordas do feixe de raio-x, compensando a espessura menor do paciente nas laterais. Além disso, se usam filtros planos de alumínio e calibrações de software super complexas para aumentar os kilovolts, o KVP da máquina. Mas as ilusões de ótica digitais não param por aí. O texto também lista problemas de amostragem. Por exemplo, o artefato de aliasing. Pelo que li, acontece quando você não coleta dados suficientes e a máquina precisa meio que adivinhar o resto. É a velha máxima da computação, né? Lixo entra, lixo sai. Como assim? Se a máquina gira rápido demais e o tubo não coleta amostras em ângulos suficientes,
É como tentar desenhar uma curva suave conectando apenas 3 pontos espaçados num papel. Você não terá um círculo perfeito, você terá um triângulo cheio de pontas. Exato. Na imagem da tomografia, essa falta de pontos de dados gera listras finas e irradiantes ao redor de estruturas que deveriam ser nítidas. E qual é a solução para isso? Desacelerar a máquina. Girar o tubo mais lentamente para aumentar a densidade de amostras que o sistema consegue ler. E tem também o artefato de volume parcial. Ah, sim, quando um objeto muito denso fica bem na borda da área de visualização. Isso mesmo. Aumentar o tempo do exame, então. O que nos traz a outro problema incrível citado nas fontes: o efeito de gradiente de borda. O texto explica que se o paciente engolir contraste de bário, que é um metal muito denso, e isso ficar encostado em uma bolha de ar dentro do estômago... A máquina surta. Pois é, a máquina não consegue calcular a transição do muito denso para o nada denso e cria estrias na imagem. A solução sugerida me pareceu brilhante na sua simplicidade. Qual parte te chamou a atenção? O fato de que, em vez de criar um super algoritmo de computador de última geração, a solução clínica é não usar o bário. Substitui-se por água ou por um contraste neutro com densidade semelhante à da água, como o volumen. É fascinante porque não é uma correção de engenharia. É uma manipulação do meio físico dentro do próprio paciente para facilitar a vida da matemática do scanner. E isso é um gancho perfeito para nossa próxima camada de problemas. Porque até agora a gente estava assumindo que o paciente é uma estátua imóvel deitado ali. Mas os pacientes são seres humanos. Seres humanos vivos. Exato, eles respiram, eles piscam, eles tremem de frio ou de dor. O capítulo dedica uma boa parte aos artefatos de movimento. Olha, o movimento é o pior pesadelo da reconstrução tomográfica. A máquina assume que cada milímetro do corpo estará no mesmíssimo lugar durante o giro inteiro de 360 graus do tubo. Mas e se a pessoa respira? Se você respira, o seu fígado sobe e desce alguns centímetros. Isso resulta num borrão enorme ou numa imagem fantasma duplicada que simplesmente impede o médico de ver qualquer detalhe estrutural. E a tecnologia de ponta citada no texto para resolver esse borrão num equipamento que custa equivalente a um jato particular é uma almofada. Uma simples almofada. Colocar uma esponja angulada embaixo dos joelhos do paciente, para tirar a tensão da lombar e fazer com que ele fique confortável o suficiente para não se contorcer durante o exame. Eu achei isso maravilhoso. É o fator humano inegável, né? A tecnologia mais avançada do mundo derrotada por um paciente com dor nas costas. Mas, infelizmente, nem tudo se resolve com conforto. É verdade. O que acontece quando o problema está parafusado nos ossos do paciente? Estou falando dos implantes metálicos. Ah, os artefatos de metal. Próteses de quadril, pinos cirúrgicos, até projéteis antigos. O material fala muito sobre o alcance dinâmico da máquina nessas horas. O que é isso e por que o metal destrói tanto a imagem? Bom, o alcance dinâmico é a capacidade do software de classificar e exibir diferentes níveis de densidade. Certo. Pense nisso como uma fita métrica que só vai até 10 metros. Nos scanners mais antigos, a escala máxima programada era de 1000 unidades Hounsfield, que é basicamente o equivalente ao osso cortical mais denso que o corpo humano natural pode produzir. E o metal ultrapassa isso. O metal vai muito, muito além dessa densidade. É denso demais para a escala. Então, quando o raio-x atinge a prótese de titânio de um quadrilo, por exemplo, a fita métrica da máquina simplesmente estoura. Exato. O sistema atinge seu limite de cálculo e simplesmente cega o algoritmo. Isso acaba criando estrelas brilhantes com estrias escuras massivas ao redor que apagam toda a anatomia visível. Mas as máquinas mais novas não resolveram isso. Melhoraram, sim. Mesmo que os sistemas modernos tenham expandido essa fita métrica para suportar até 4.000 unidades Hounsfield, o metal ainda causa um segundo problema grave. Qual? Ele exacerba drasticamente aquele endurecimento do feixe que a gente discutiu antes, porque ele absorve quase tudo. Entendi. E tem também os pacientes que desafiam o espaço físico da máquina em si. O texto chama isso de artefatos fora do campo, os out-of-field artifacts. Um problema muito comum, infelizmente. Se o paciente é muito obeso
Ou simplesmente deita com os braços relaxados ao lado do corpo, em vez de levantá-los sobre a cabeça, os ombros e a gordura lateral ficam fora daquele círculo invisível que o scanner considera sua área de visão, né? É o campo de visão de calibração da máquina. Mas a radiação disparada ainda precisa atravessar esses braços e ombros, mesmo eles estando fora do círculo. Então a máquina fica confusa. Sim, os fótons são absorvidos por uma anatomia que o computador da máquina nem sabe que está lá. A máquina percebe que faltaram fótons, que não chegaram no detector, mas não tem como mapear a estrutura responsável porque está fora da visão dela. E qual é o resultado visual disso? A reação do algoritmo a essa falta misteriosa de dados é gerar faixas densas de sombra bem nas bordas da imagem útil. Caramba, é uma cascata de falhas. E até aqui a gente culpou a física e culpou o paciente. Mas os próprios equipamentos envelhecem e quebram. E o capítulo é muito técnico sobre como essas falhas mecânicas se manifestam. Com certeza, o desgaste da máquina é real e cria padrões muito específicos. O primeiro que eu anotei são os artefatos de anel, que dizem ser comuns nos scanners de terceira geração. Pelo que entendi, é quando um detector descalibrado cria um círculo concêntrico perfeito na imagem inteira. Isso mesmo. Fica parecendo um alvo de dardo na tela do médico. Pois é, mas o defeito que me fez arregalar os olhos lendo o texto foi o tal do arqueamento do tubo, o tube arcing. A descrição disso parece o roteiro de um filme de desastre. E pode ser um desastre financeiro para o hospital. O arqueamento do tubo é essencialmente uma tempestade de raios microscópica acontecendo dentro da máquina de tomografia. Tempestade de raios? Sim, o tubo de raio-x funciona com um vácuo interno e opera sob tensões elétricas absurdas, variando de 80.000 a 140.000 volts. 140.000 volts? Qualquer faísca nisso deve ser catastrófica. Como que ocorre o curto-circuito, então? Ele pode ocorrer no óleo que isola o alojamento do tubo, mas o mais crítico acontece dentro da ampola de vácuo mesmo. Pelo desgaste? Exato. À medida que o tubo envelhece, devido ao uso intenso e ao calor extremo, pequenas quantidades de gases evaporam do ânodo incandescente e poluem o vácuo interno. Esse gás residual diminui a isolação elétrica. E aí a alta tensão encontra um atalho. De repente, a alta tensão acha um caminho através desse gás e, bem, acontece um curto-circuito elétrico violento do cátodo direto para a parede do tubo. Nossa, e como isso afeta a imagem que o médico vai olhar lá na frente? Aparecem listras e flashes aleatórios muito intensos em várias projeções. E isso levanta uma questão importante que o texto faz um alerta severo sobre. Qual alerta? Isso não é algo que o hospital pode ignorar ou deixar para amanhã. O arqueamento tem um efeito cascata. Um curto-circuito libera ainda mais gás dentro do vácuo, o que causa o próximo curto-circuito mais rápido e mais forte. Vira uma bola de neve. Exato. E a responsabilidade aqui recai inteiramente sobre os tecnólogos que estão operando o equipamento. Eles precisam reconhecer imediatamente o padrão das estrias na imagem e interromper o uso na hora, acionando a engenharia clínica. E se eles não fizerem isso? Se os engenheiros forem chamados cedo, eles podem executar programas no software da máquina para limpar esses gases residuais. Mas se demorarem a reportar o problema, o tubo morre de vez. E o hospital perde um componente que custa, literalmente, o preço de uma casa. É uma pressão imensa sobre os ombros de quem opera a máquina. Com certeza. Bom, para fechar nossa exploração técnica de hoje, o material nos leva para o que acontece quando tentamos desafiar os limites do tempo e do espaço da tomografia. A evolução tecnológica sempre traz novos problemas, né? Fato! As antigas máquinas escaneavam uma fatia, a cama movia 1 centímetro, parava e escaneava outra fatia. Mas nós queríamos exames mais rápidos. Então inventamos a tomografia helicoidal, onde a cama não para mais de andar enquanto o tubo gira enlouquecidamente ao redor do paciente. O que resolveu o problema do tempo do exame, mas quebrou a matemática tradicional daquela fatia plana. Porque está em movimento. Exato. Se você está girando ao redor de um objeto que está em movimento contínuo para frente, você não desenha um círculo. Você desenha uma espiral, uma hélice. Os dados coletados estão sempre inclinados no espaço geométrico.
Então, o que tudo isso significa para a imagem final? Como a máquina conserta essa espiral para mostrar uma imagem plana perfeita para o médico analisar? Ela usa um processo matemático vital chamado interpolação de dados. Como funciona essa interpolação? Ela olha os dados coletados logo antes do plano exato que o médico quer ver e olha os dados coletados logo depois daquele ponto. E, essencialmente, o sistema adivinha a média para criar uma fatia imaginária perfeita ali no meio. Espera, ela adivinha. Mas se a cama estiver se movendo muito rápido, digamos, o que o texto chama de usar um pitch alto, é como uma mola muito esticada, certo? A diferença entre o ponto anterior e o ponto posterior é muito grande. Uma distância física grande, exato. E a anatomia do paciente muda ali no meio. E se houver, sei lá, um cisto bem nessa lacuna, a máquina pode interpolar os dados de forma errada. Sim, e esse é o grande perigo detalhado nas fontes. Em exames helicoidais com um passo muito alto, o pitch alto, a interpolação distorce o contorno das estruturas e altera completamente os valores de densidade. Isso pode gerar um diagnóstico errado. Totalmente. O sistema pode renderizar um artefato que imita visualmente uma patologia vascular ou até um nódulo falso, só porque a matemática presumiu incorretamente o que havia naquele espaço em branco que não foi amostrado direito. Caramba! E os engenheiros não se contentaram apenas em mover a cama sem parar. Eles começaram a empilhar detectores. Passamos de uma fileira de detectores para sistemas de 16, 64 e até mais fileiras, fatiando um volume enorme do corpo todo de uma vez só. A revolução dos multidetectores. Mas, segundo o texto, isso mudou a forma geométrica de como o próprio raio-x sai do tubo. Esse é, para mim, o ápice das ilusões modernas da área. O famoso efeito cone-beam. O feixe em formato de cone. Como isso afeta o exame? Originalmente, nas máquinas antigas, o feixe de raio-x saía do tubo como um leque achatado, reto e fino, como uma fatia de papel. Mas quando você adiciona dezenas de fileiras de detectores ao longo do comprimento do paciente, o feixe precisa se abrir muito para frente e para trás para conseguir cobrir todos eles de uma vez. Ele deixa de ser um leque, achatado. E vira um cone tridimensional de radiação. O que significa que os raios que atingem as fileiras de detectores, que ficam nas pontas extremas, lá longe do centro geométrico, estão viajando em ângulos muito abertos, de forma oblíqua, cortando a anatomia do paciente quase na diagonal. Exato. E essa obliquidade extrema destrói a nitidez geométrica quando há mudanças repentinas de densidade dentro do corpo, tipo ossos que ficam logo adjacentes a músculos moles. E qual é a consequência visual desse cone? O resultado na tela é o famoso artefato de moinho de vento, o Windmill Artifact, onde faixas claras e escuras giram ao redor de uma estrutura densa devido a essa geometria falha do cone muito alongado. E a solução de ponta da engenharia para resolver isso me pareceu surpreendente. Quase uma admissão de derrota para as leis da física. É uma solução curiosa mesmo. O material cita que em alguns dos scanners supermodernos de 64 fileiras, quando os médicos exigem a resolução de detalhe mais absoluta e inquestionável, o protocolo da máquina não aciona uma inteligência artificial mágica para corrigir. O protocolo simplesmente desliga as pontas do detector. Sacrifica a máquina. Sim, eles apenas as 32 fileiras centrais, descartando metade de toda aquela tecnologia de velocidade caríssima. Tudo isso para evitar que os dados sofram a deformação geométrica das pontas do cone. É sacrificar a velocidade extrema em nome da verdade geométrica pura. Olha, é o equilíbrio constante na área da saúde. A inovação nos dá ferramentas incríveis, mas a física das radiações não se dobra à nossa vontade de forma perfeita. Nunca se dobra. O equipamento precisa ser constantemente monitorado, testado por aqueles fantomas de qualidade rigorosos e adaptado clinicamente a cada paciente. Uma jornada realmente fascinante pelas entrelinhas do material-fonte. Bom, resumindo a nossa exploração de hoje para quem está ouvindo, uma máquina de tomografia computadorizada é uma maravilha assombrosa, mas está numa guerra fria constante contra o caos mecânico e a física. Uma batalha silenciosa em cada exame. Pois é, sem uma garantia de qualidade brutal para mantê-la honesta,
A poeira, o desgaste ou até a simples respiração de um ser humano com medo ali na cama do hospital poderiam corromper os dados de forma muito perigosa. O que fica claro é que o médico radiologista não pode apenas olhar para a foto final. Ele precisa entender intimamente como aquele bolo foi assado. E olha, a leitura crítica da imagem médica exige mesmo o conhecimento de todas essas forças. Os filtros, os tempos de aquisição, a interpolação e as falhas potenciais. Tudo isso opera intensamente nos bastidores, antes mesmo do primeiro pixel acender na tela do computador dele. Sensacional. E antes de encerrarmos o mergulho profundo de hoje, eu quero deixar um último pensamento, algo que as fontes me fizeram ponderar bastante e que acho muito válido compartilharmos. Qual seria a reflexão? Se os nossos scanners médicos mais absurdamente avançados e caros, que são mantidos por físicos geniais e calibrados milimetricamente todos os dias, ainda assim sofrem de artefatos visuais, se eles chegam a alucinar fraturas falsas porque não tinham amostras visuais suficientes ou porque os fótons foram absorvidos por um pedaço de osso ou de metal. Onde você quer chegar? Quanto do que nós enxergamos na nossa vida diária com os nossos próprios olhos não é também apenas um artefato visual? O nosso próprio cérebro não preenche lacunas e cria ilusões completas, baseadas na baixa amostragem e nas limitações físicas dos nossos sentidos biológicos. É uma excelente questão filosófica. A máquina imita a biologia até nos erros de interpretação. Exatamente. Fica aí a reflexão profunda para quem acompanhou a gente. Muito obrigada por nos acompanharem até o fundo dessa complexa reconstrução matemática hoje. Até a próxima. Até a próxima, um abraço.